Então, continuando aqui a lição 2.2, sobre tratamento algébrico de vetores. Este daqui são vetores no espaço. Bom, como fica o sistema de coordenadas? Nós vamos supor, então, uma base ortonormal. Todos os vetores da base são vetores unitários, sendo um ortogonal ao outro no espaço. Então, a gente está num sistema cartesiano, certo? Espacial. Então, como que a gente localiza coordenadas aqui? Então, suponha que eu queira localizar um ponto no espaço. Desenhei aqui os eixos. A primeira coordenada está desenhada para cá. A segunda coordenada está desenhada para cá. E a terceira para cá. Então, suponha que eu tenha este ponto aqui localizado no espaço e eu queira colocar coordenadas para ele. Então, a coordenada na direção x vai ser um produto, uma constante, vezes o vetor unitário que aponta na direção x. Aqui, vamos colocar 1,5 para essa coordenada aqui, certo? Então, a componente na direção x é 1,5 de i. Tá? Esse é um vetor na direção x. O vetor na direção y é este daqui. Ele vai, vamos supor aqui, colocar um número 2,5. Ele cresceu, são duas cópias dele, mais uma aqui, três cópias dele. Então vamos colocar coordenada 3 aqui. E então, quando eu somo duas componentes no plano, certo? E eu somo esta daqui com esta daqui, e eu obtenho um vetor que ainda está no plano e vem até aqui, certo? Que vem daqui a aqui. Este é o vetor com coordenadas, então, com coordenadas no plano, certo? Ele ainda não tem coordenada z, tá? Então, esse vetor aqui vamos chamar de w. Então, o vetor w está no plano e as coordenadas dele são: em x é 1,5, em y 3 e em z ainda é 0. Tá? Aí a gente sobe o vetor um pouquinho aqui, sobe daqui, soma um vetor para cima. Então, somamos um vetor na direção k, vamos supor que é um vetor com tamanho 1,5 de k para cima. Certo? Então ele sai do plano, perpendicular ao plano, e ele sobe 1,5 unidade. Vou chamar esse vetor aqui de u. Tá? Vou pegar um vetor u aqui. Ok? Então, esse daqui vai ser o meu vetor u. E o vetor u, então, tem coordenadas dadas por coordenada em x é 1,5, coordenada em y é 3 e a coordenada em z também 1,5. Então, vamos ver as propriedades que a gente pode fazer com coordenadas no espaço. Se eu quiser um vetor de coordenadas gerais, eu simplesmente coloco assim, x, y, z. Tá? Onde, então, x, y, z significa que essas são as componentes. Em cada eixo, ele tem uma componente, soma as três componentes e você chega no vetor do resultado. Vamos supor agora que eu tenha dois vetores e eu quero fazer operações com eles. Eu quero um vetor u e um vetor v. Vetor u com coordenadas indexadas por 1. Tá? Então, x1, y1, z1. O vetor v indexado com um índice 2. Então, eu chamei de x2, y2, z2. A soma dos vetores, portanto, é a soma das coordenadas. Ok? Essa daqui é a soma das coordenadas. Se eu tomar o vetor u e multiplicar ele por uma constante alfa, então cada coordenada fica multiplicada por alfa. Tá?
Então isso tudo é como se fosse no plano com uma coordenada a mais. Mesma coisa, com uma coordenada a mais, a gente pode calcular o módulo do vetor, tá? Que é, então, a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, é x1 ao quadrado, y ao quadrado, z1 ao quadrado, soma tudo e tira a raiz quadrada. É o teorema de Pitágoras aplicado duas vezes, uma vez no plano e depois do plano, depois perpendicular ao plano xy. Tendo isso, a gente pode calcular, por exemplo, o comprimento da diferença de vetores. Então, se os vetores u e v têm as coordenadas indexadas por 1 e 2, então u está aqui, v aqui. Então, coordenadas 1 é o índice do vetor u, coordenada índice 2 são as coordenadas do vetor v. A diferença entre os vetores é esse vetor aqui, e a diferença das coordenadas. Se eu quiser, então, o módulo dele, isso é o módulo do vetor, tá? Então vamos pôr as barrinhas aqui para indicar módulo. Eu pego cada coordenada e coloco dentro dessa fórmula aqui, ó. É cada coordenada ao quadrado, depois somada. Então é a diferença das coordenadas aqui, cada uma ao quadrado, soma tudo e tira uma raiz quadrada de tudo, tá? Então, isso daqui é o módulo da diferença de dois vetores, que é a mesma coisa que calcular a distância entre um ponto A que tem as coordenadas e o ponto B que tem essas coordenadas aqui, né? São as pontas dos vetores u e v, né? Então a distância entre dois pontos no espaço é calculado assim. Muito bem, então, mais uma coordenada, vamos em frente. Como calcula-se o ponto médio? Então, mesma coisa. O ponto médio do segmento AB, que um segmento AB é a média das coordenadas. Mesma coisa que no plano, só que agora com uma coordenada z também. Tá? E a gente tem uma nomenclatura para a divisão do espaço em octantes. Né? Quando a gente tem o plano a gente divide em quadrantes. Né? São quadrantes, são 4 quadrantes que são numerados assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Agora a gente tem o eixo Z, e o eixo Z você pode estar numa posição onde a coordenada Z é positiva ou negativa. Então, se você tiver numa coordenada Z positiva, a gente fala que você está no... E em relação ao eixo XY você tem XY positivo, você fala que você está no primeiro octante. Mantendo a coordenada Z positiva, se você vier para x negativo e y positivo, você fala que está no segundo octante. E assim por diante, terceiro e quarto. Né? Então isso para Z, enquanto a coordenada Z está positiva. Você vai numerando os octantes. 1, 2, 3, 4. Aí inverte o sinal de Z. Está aqui. E aí conta de novo. Só começa contando do quinto quadrante. Né? Então agora você conta quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, essa é a nomenclatura com octantes que dividem o espaço. A gente já vai ver. Vamos trazer um visual aqui da interpretação geométrica usando o GeoGebra. Tá? Deixa eu colocar esse exemplo aqui, bem simples, para que a gente possa interpretar no GeoGebra esses elementos aqui, e vocês verem como é que a gente vai usar no espaço. Bom, então eu vou colocar assim, 2 pontos, né? Então 2 pontos A e B, e aqui a gente quer calcular e interpretar geometricamente quem são os vetores AB, o vetor que vai do ponto A para o ponto B, e o ponto médio de AB, tá? Ok, então vamos fazer o seguinte, então quem é A e B? Eu vou pegar o ponto A com coordenadas 2, 3, 4. E B vai ser menos 3, 2 e 2. Tá? O vetor OA, que sai da origem, tem as mesmas coordenadas, né? Tem a mesma coordenada do ponto A. O vetor OB, mesmas coordenadas do ponto B.
Esse daqui eu estou chamando de U, esse daqui de V. Muito bem, então vamos fazer a conta. Quem é o vetor AB? O vetor AB é o vetor que sai de A e vai para B. É calculado pela diferença das coordenadas. Então eu faço as coordenadas de B menos as coordenadas de A, certo? Então, calculo aqui. Então eu faço coordenadas de B, menos 3, menos a coordenada, menos 2 unidades de A, 2, menos 3, depois 2 menos 4. Então é este menos este menos este. Resultando no vetor menos 5, menos 1 e menos 2. Muito bem. E quem é o ponto médio de AB? Quem é o ponto médio? Então o ponto médio é a média das coordenadas, tá? Ok? Deixa eu copiar aqui para cima. Ponto médio para a gente comparar com as coordenadas do vetor. Vou fazer uma cópia dele aqui em cima. O ponto médio está aqui. Ele é a média das coordenadas. Então eu faço a coordenada x de cada um dos pontos. Eu somo elas. Então tem que lembrar que estou somando, mas essa daqui é negativa, tá? Então eu mantenho o sinal dela. Então estou somando aqui as coordenadas, tá? Então esse sinal de menos aqui veio porque essa coordenada era negativa, mas eu estou, na verdade, somando esses dois números aqui, né? Então, somo as coordenadas e divido por 2. É a média, né? Aqui eu também somo e divido por 2, somo e divido por 2, dá conta aqui. Obtenho que o ponto médio tem essas coordenadas aqui, menos meio, 5 meios e 3. Muito bem. E então vamos fazer uma visualização disso aqui no GeoGebra, tá? Vamos passar isso tudo aqui para o GeoGebra. Eu vou trocar a visualização aqui da apresentação para a janela do GeoGebra, tá? Então como que funciona? Tem um sistema aqui de coordenadas, tá? Aqui está o eixo X, está em vermelho, ok? O eixo Y aqui está em verde, o eixo Z aqui em roxo, tá? E eu marquei aqui os pontos, coordenadas dos pontos, né? Criei eles aqui. Então temos essa barra lateral aqui, onde eu criei o ponto, tá vendo? Eu posso fazer ele aparecer e desaparecer aqui. O ponto A, coordenadas 2, 3, 4. O ponto B eu criei aqui, coordenadas menos 3, 2 e 2. Tá? Deixa eu virar aqui. Vamos ver por cima, para ver as coordenadas no plano XY. Tá? Então vou colocar assim. Estou vendo por cima para ver as coordenadas dos pontos XY. Tá? Então está aqui, ó. Dá para ver coordenada X vale 2, Y vale 3. E em B, as coordenadas são em X menos 3 e em Y 2. Vamos agora mudar de posição. Vamos ver ele na direção, vamos ver ele no eixo Z. Aqui, ó. Vamos ver a altura no eixo Z. Eu estou colocando o eixo, então estamos vendo no plano formado pelos eixos X e o eixo Z. A gente fala que esse daqui é o plano em que y é igual a 0, né? Que a gente está vendo como se a gente tivesse projetado tudo no plano y igual a 0. Tá? Então não estou vendo a coordenada y dele, só estou vendo a coordenada x e a coordenada z. Tá? Então está aqui, ó, a coordenada z do ponto B é 2, coordenada z do ponto A é 4. Muito bem. Então vocês vão poder construir isso daqui e passear aqui até você conseguir fazer uma boa visualização do que está acontecendo. Deixa eu colocar quem é o vetor W agora. Então aqui é o vetor W. Eu quero fazer o vetor que vai de A para B.
Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Eu posso fazer isso via menu, aqui. Talvez seja melhor eu fazer via menu, porque é mais fácil no começo. Tá? Então eu posso fazer, clicar aqui, menu, seleciono A, seleciono B. Ok? Aí eu tenho um vetor. Ele criou aqui, ó, W. Então veja aqui, essa posição aqui, isso foi criado, ele mesmo criou na linha aqui. W igual a vector AB. E ele calculou as componentes. Certo? Então, menos 5, menos 1, menos 2, assim como a gente tinha calculado no papel. Né? Ok? Muito bem. E eu poderia escrever isso. Tá? Dá certo também se eu escrever. Se eu colocar aqui W igual vector, tá? De A para B. Eu posso escrever na mão em vez de usar o menu. E ele constrói aqui, colocou o vetor W. E eu vou querer visualizar ele também na origem, certo? Então vamos ver onde que ele está se eu transportar ele para a origem. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um outro vetor, vou chamar de W2, porque eu não sei se ele vai confundir com o primeiro. Vamos colocar um ponto mesmo, vamos colocar como se fosse um ponto, C. Aqui eu sei que vai dar certo. Menos 5, menos 2, menos 1 e menos 2. Ok. Tá lá. Criei o ponto, tá? Vou criar um vetor, que T. T é um vector que vai da origem, ponto O, até C. Tá aí. Ok? T e W, para mim, são iguais. Tá? Deixa eu virar aqui, modificar um pouco a posição para a gente enxergar as coordenadas do ponto C. Né? Tanto do vetor W como das coordenadas do ponto C. Então as coordenadas na direção x, tá vendo? Em x ele vale menos 5, em y, que é o verde, ele vale menos 1, e agora para ver a altura dele na direção z, a gente faz assim, e a gente consegue enxergar que a altura dele, então, é menos 2, tá? Então até aqui, coordenada menos 2 na direção z. Muito bem. Então eu vou agora colocar o ponto médio. Menos meio, 5 meios e 3. Então vamos colocar o ponto médio. Deixa eu mudar de cor aqui. Cor. Vamos colocar ele num amarelo aqui. Tá muito claro. Vamos deixar ele em azul também. Pronto. Então M está aqui. Certo? Está aqui o ponto médio. Tá? Ponto médio do segmento AB. Da forma que a gente calculou. Entrei com as coordenadas dele e está lá. Então, essa daqui vai ser uma forma muito boa de visualizar coisas em 3 dimensões. Né? A gente gostaria de conseguir fazer tanto a visualização como a álgebra no papel. Tem horas que a álgebra no papel vai ser mais fácil. Né? É sempre possível fazer só olhando as contas no papel, a interpretação algébrica. Mas, se você tiver a interpretação geométrica, você ganha mais uma ferramenta muito boa que te rende atalhos e melhora muito o entendimento da geometria analítica. Tá? Então é isso. Deixa eu pausar aqui e a gente vai depois para a próxima lição.